Resolução gratuita e comentada das questões de física do vestibular da Unesp, primeira fase, ano 2017. Essa é a parte 2 e nela estão resolvidas as questões 4, 5 e 6. No final, se você achar que foi útil ou se você gostou, comente e inscreva-se. ofisicovestibular.com.br agradece. Quarta questão da Unesp 2017. Um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial inclinada, essa velocidade inicial que está inclinada, de um ângulo alfa em relação à horizontal. Então aqui é a velocidade inicial V0, essa é a horizontal, aqui está o plano alfa. A bola abandona a mão do garoto com uma energia cinética E0. Então, quando ele abandonou a mão, ele tinha uma energia cinética E0, claro que uma velocidade inicial V0, e percorre uma trajetória parabólica contida em um plano vertical. Então, ele percorre essa trajetória que é parabólica e está no plano vertical, ou seja, está na folha do seu caderno, ou aqui na folha do computador. Contida em um plano vertical, representada parcialmente, essa representação aqui, cuidado, hein? Ela é parcial. Desprezando-se a resistência do ar, ele quer a energia cinética da bola no ponto mais alto de sua trajetória. Esse é o ponto mais alto aqui. Ele quer saber qual vai ser a energia cinética da bola aqui nesse ponto mais alto. E aqui ele forneceu as alternativas. E0 seno alfa, E0 cosseno alfa, E0 cosseno ao quadrado alfa, E0 seno ao quadrado de alfa, E0 seno ao quadrado de alfa sobre 2. Movimento parcial na direção do eixo X de um lançamento oblíquo. Então, no lançamento oblíquo, você decompõe o movimento em duas parcelas, tá? Uma horizontal e uma vertical. Duas parcelas parciais, claro. Então, primeiro nós vamos começar com o movimento parcial na direção horizontal. Considerando o movimento apenas na horizontal, então nós vamos pegar só a parcela horizontal, que é essa daqui, tá vendo? Então, esse é o V0, você vai ter na vertical um V0Y para cima, e aqui na horizontal um V0X para a direita. Nós vamos analisar primeiro só esse movimento horizontal aqui, ó. Com velocidade inicial, V0x, que é a projeção de V0 sobre o eixo X, que é V0 cosseno alfa. Então, considerando o movimento apenas na horizontal, a projeção do vetor aceleração da gravidade G no eixo X é nula. Então, se não tem, aqui na horizontal, não tem aceleração da gravidade, então, na direção horizontal, no lançamento oblíquo, não existe aceleração. Só no movimento horizontal, tá? Ela correndo aqui, ó, tá vendo? A sombra X está correndo aqui, ó. Aqui tá a bola, tá a projeção X, bola, projeção X, projeção X, projeção X. Então, nesse X não existe aceleração. E nesse caso, é um movimento uniforme, MU, com velocidade constante. Essa velocidade constante é a projeção da velocidade sobre o eixo X, que vale V0 cosseno alfa. Da equação do movimento uniforme, a gente sabe que S igual a S0 mais V0t, X é igual, o S0 é 0, tá vendo? A gente colocou referencial aqui no ponto de lançamento, V0x, V0 vira o V0x vezes o t. Então, essa equação do movimento, só do movimento horizontal, da parcela horizontal da bola aqui, ó, tá? Então, x igual a Vxt. S0, x0, que é 0, e o V0x é V0 cosseno alfa, que é o Vx no nosso caso aqui. Então, Vx é componente horizontal da velocidade que é constante. Então, Vx é igual a V0x, que é igual a V0 cosseno alfa. Então, o Vx é o V0x, V0 cosseno alfa, que é a projeção do V0 aqui. A distância entre o ponto de lançamento e o ponto de queda recebe o nome de alcance máximo, x máximo. Então, essa distância daqui, ó, que você lançou ele subiu, fez esse arco parábola, chegou aqui. Quando ele chega aqui nesse tempo t que eu marquei para vocês, tá? Essa distância aqui é o alcance máximo, e todo esse alcance máximo
eu vou chamar de x máximo. Então aqui no meio do caminho onde a altura é máxima, você vai ter que daqui tem d sobre 2, e daqui até aqui tem d sobre 2. Somando tudo vai dar todo o alcance máximo, que é esse aqui. Então, e em todo lançamento oblíquo, guarda bem isso agora que é importante, em todo lançamento oblíquo, o vetor velocidade em cada ponto, esse vetor velocidade V é um vetor, tá? Tem intensidade, direção e sentido, é sempre tangente à trajetória em cada ponto. E sempre decomposto em Vx e Vy. Em todo lançamento oblíquo, o vetor velocidade V, tá? Tem intensidade, direção e sentido. Ele é sempre tangente à trajetória em qualquer ponto e sempre decomposto em Vx e Vy, que é a projeção de V sobre o eixo X, projeção de V sobre o eixo Y. Então veja bem, aqui no ponto de lançamento você tem aqui o V0Y e o V0X. Quando a bola está aqui, você tem V0Y para cima, já diminuiu de intensidade, e o V0X, que é constante, aqui. Quando ela chega na altura máxima, olha bem, isso aqui é o mais importante de tudo, tá? Quando ela chega na altura máxima, o V0Y é zero. Só vai ter o V0X que continua constante, que é V0 cosseno alfa. Por que é zero aqui? Porque a projeção Y nesse ponto aqui, é isso que corresponde ao VY aqui, ó. E na projeção do movimento segundo Y, nesse ponto de altura máxima, a sombra Y da bola para começar a voltar. Em outras palavras, enquanto a bola faz todo esse movimento parabólico, a projeção da sombra dela no eixo Y sobe, atinge a altura máxima, para, e aí desce. É um movimento vertical, tá? Então, na altura máxima, a velocidade não é zero, é só a projeção Y que é zero. Existe a projeção X, tá? E nesse ponto, então, o Vx é o V0, X que é sempre constante, que vale V0 cosseno alfa. Muito bem, mas acontece que em qualquer ponto é sempre válida a relação. Como as duas são perpendiculares, tá? Só aplicar Pitágoras. Então, o V quadrado em qualquer ponto, ele vai ser Vx quadrado mais Vy quadrado. Observe que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vetorial V não é nula e tem intensidade mínima, que é igual à componente horizontal. Já vimos o V lá em cima é o Vx, que é V0 cosseno alfa. Então, a bola abandona a mão do garoto com energia cinética E0, mv0 quadrado sobre 2. Essa é a energia cinética com que a bola abandona nesse ponto aqui, a mão do garoto. No ponto mais alto da trajetória, o Vx é o V0x, que é V0 cosseno alfa. Então, agora, a energia cinética nesse ponto mais alto, o que ela vale? Ela vale mvx quadrado sobre 2, nesse ponto aqui. Então, vai ser m, no lugar do Vx, eu botei V0 cosseno alfa, como Vx está ao quadrado, vai estar tudo isso aqui ao quadrado, tá? Então, vai ficar V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Então, a energia cinética lá no ponto mais alto, ela vai ser m V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa sobre 2. Mas veja bem, quem é mv0 ao quadrado sobre 2? É esse aqui, é o E0. Então, eu tirei tudo isso e coloquei o E0. Então, no ponto mais alto da trajetória, a energia cinética vai ser E0, cosseno ao quadrado de alfa. E a alternativa correta é a alternativa C. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente está emitindo luz, que tem 1 metro de comprimento. Ele pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular, opaca, não deixa passar luz, de 20 centímetros de raio. Então aqui está a boia, essa boia é opaca, e aqui está o tubo luminescente, que emite luz, tá? A boia flutua em equilíbrio parada na superfície da água aqui em cima, como representa a figura. Sabendo-se que o índice de refração absoluto do ar, esse é o ar, o índice de refração absoluto dele é 1, e que o índice de refração absoluto da água da piscina, essa água aqui, é 1,25. Ele que é a parte visível desse tubo, para as pessoas que estiverem fora da piscina,
que comprimento terá. Então, as pessoas aqui fora olhando vão ver qual comprimento da parte visível. Interessa a parte que as pessoas lá fora vão enxergar. Aqui estão as alternativas: A 45 centímetros, B 85 centímetros, C 15 centímetros, D 35 centímetros e 65 centímetros. Claro que isso aí envolve reflexão total. Então, condições para que ocorra a reflexão total é um resuminho simples tirado do fisicovestibular.com.br, óptica geométrica. Primeira, são duas condições para que ocorra a reflexão total. Primeira, a luz deve se propagar do meio mais refringente, maior índice, para o menos refringente, menor índice. Então, para ver a reflexão total, então a luz tem que se propagar da água para o ar. Então, ela tem que sair do tubo, tá, e ir para o ar. E B, segunda, né, a luz deve incidir com um ângulo sempre maior que o ângulo limite. Então, para que ocorra reflexão total, quando o raio de luz incide, tá, tem a normal, e para que ele sofra reflexão total, ele tem que incidir com um ângulo maior que o ângulo limite. Agora nós vamos aprender como se calcula o ângulo limite L. Então, considere dois meios homogêneos e transparentes, A e B, tal que o índice de refração do A é maior que o índice de refração do B, e com a luz se refratando de A para B do meio, mais refringente para o meio, menos refringente, que é a condição para que ocorra a reflexão total. Esse ângulo de luz incide no meio A com o ângulo limite L, de modo que a emergência seja rasante. Então, veja bem, a condição de ângulo limite é essa daqui, ó. Raio de luz incide no meio A, tá? E se esse ângulo aqui que ele incide, que é o ângulo que ele forma com a normal, for o ângulo limite, ele vai emergir aqui, ó, rasante, formando sempre um ângulo de 90 graus aqui, tá bom? Então, nesse caso, essa é a condição para que esse ângulo seja limite. Então, nesse caso, para o ângulo limite, aplicando a lei de Snell-Descartes na figura ao lado aqui, você verá que o n desse meio vezes o seno do ângulo desse meio, que é NA vezes seno L, é igual ao n desse meio, que é NB, vezes o seno do ângulo com esse meio aqui, com a normal, tá? Que é 90. Acontece o seno de 90 é 1, então vai ficar NA seno L é NB vezes 1. Seno L vai ser NB sobre NA. Então, seno do ângulo limite é índice de refração do meio B sobre índice de refração do meio A. Ou, seno do ângulo limite é o N menor sobre N maior. Procura guardar isso, tá? N menor sobre N maior. NA, índice de refração do meio A. NB, índice de refração do meio B. L, ângulo limite. No caso do nosso exercício, os pontos do tubo retilíneo luminescente que podem ser vistos por pessoas fora da piscina são aqueles localizados abaixo de um ponto qualquer M que a gente coloca aí, já que os pontos acima de M serão impedidos de se refratarem, de passarem para o ar pela boia circular opaca. Preste muita atenção agora, meu amigo, se liga. Se o ângulo no ponto O, nesse ponto aqui, ó, tá? Que é o ponto da extremidade direita, poderia ser esquerda, da boia, que separa o ar da água, ele for maior que o ângulo limite, então veja bem, vamos pegar aqui um ponto M qualquer que nós escolhemos, desse ponto M, tá? Um raio de luz vai sair dele, vai atingir aqui, nesse ponto limite aqui da extremidade direita da boia. E aí, o que ele faz? Para que ele seja o ângulo limite, ele tem que sair rasante. Então, vamos impor essa condição. Vamos escolher, então, ponto M em qualquer parte aqui da lâmpada, tá? Ele emite um raio de luz, o raio de luz incide, bate aqui na extremidade direita da boia e emerge rasante. Essa é a condição para que ocorra o ângulo limite. Veja bem, qualquer raio de luz que sair da lâmpada acima do ponto M, não vai passar para o meio, para o ar, onde que ele quer que as pessoas vejam esse ponto da lâmpada, tá? Então, acima de M não se enxerga nada, porque a boia impede com que se enxergue. Então, eu tenho M, ponto O, emergência rasante. Essa é a condição para que ele seja o ângulo limite. Então, para que um observador externo consiga enxergar qualquer ponto do tubo, o ângulo de incidência I,
tá? Vamos supor que agora ele sai um pouquinho abaixo do M. O ângulo de incidência I deve ser menor que o ângulo limite L, porque se ele for maior que o ângulo limite L, vai haver reflexão total. Então, para que não haja reflexão total, para que a luz passe lá para fora, que é o que o exercício quer, tá? Então, o que tem que acontecer? Ele tem que incidir saindo de pontos abaixo de M com o ângulo I, que é menor que o ângulo limite L. Então, esse ângulo limite L mostrado na figura, que vai acontecer somente como os raios emitidos estiverem abaixo do ponto M. Então, vamos calcular quanto vale esse ângulo limite L aqui, ó. Ele vale seno de L é N menor, que é o ar, sobre N maior, que é a água. O índice de refração do ar é 1, de refração da água é 1,25. O seno do ângulo limite vai ser 4/5, que é 0,8. Muito bem. O seno é 0,8. Vamos achar o cosseno agora. Aplicando a relação matemática, seno ao quadrado de L mais cosseno ao quadrado de L é 1. O seno ao quadrado de L é 0,8 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de L é 1. Então, o cosseno ao quadrado de L vai ser 1 menos 0,64, que é 8 ao quadrado. Cosseno de L vai ser raiz quadrada de 0,36. Então, o cosseno do ângulo limite vai ser 0,6. Então, o que a gente sabe? Que o seno do ângulo limite é 0,8 e que o cosseno do ângulo limite é 0,6. Vai interessar a tangente. A tangente do ângulo limite, a tangente do L, é seno L sobre cosseno L. 8 sobre 0,8 sobre 0,6, que vai dar... O que nós temos agora? Nós temos o seguinte, olha... Anteriormente, vamos pegar o triângulo que está acima do ponto M, tá? Então, esse aqui é o triângulo que está acima do ponto M. Ponto M, ponto N, ponto O. Essa distância aqui é o raio da boia, que é 20 centímetros. Então, a gente só tem isso. A gente tem a distância D1 desse triângulo retângulo, que nós não temos. Tá aqui, tá ela, é D1. E esse ângulo aqui, a gente acabou de ver, é o ângulo limite L. Então, nesse triângulo... nós vamos calcular a tangente de L. O que é tangente de L? É o cateto oposto, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que é D1. Então, no triângulo MNO, tangente de L é cateto oposto pelo adjacente, que vai ser 20 sobre D1. Mas já vimos anteriormente que a tangente do ângulo limite é 4/3. Então, você vai ter que 4/3 é 20 sobre D1. Então, a gente acha o D1, que vai ser 60 por 4, que vai dar 15 centímetros, que é a distância, o pedaço do tubo fluorescente, tá? Que está acima do ponto M, que não é visível. Então, veja bem, ó, D1, o que nós achamos? 15 centímetros, quem é? Região do tubo luminescente, que não é vista pelos observadores que estão no ar. Muito bem, mas veja agora, ó, então o que você tem? Você tem isso aqui, ó. Daqui, do ponto M até aqui em cima, tem 15 centímetros, essa região não é visível. Daqui para baixo, você vai ter 100 centímetros, que é o comprimento total do tubo, menos 85. Mais 85, que vai dar o 100. Então, daqui até aqui, o total é 100 menos 15, vai dar 85. Então, essa região que é a visível, vale 85 centímetros, que está abaixo do ponto M. Então, o observador aqui no ar, ele vai enxergar do ponto M para baixo, ou seja, ele vai enxergar 85 centímetros do tubo luminescente. Esses raios, tá? Que saem daqui abaixo de M, o que eles fazem? Eles incidem aqui e atravessam, sofrem refração passando para o ar e atingem o olho do observador, que vai enxergar. Então, ele vai enxergar os pontos que estão abaixo do M. Só no ponto M que ele emerge rasante é o limite. E acima daqui ele não enxerga nada, porque a boia não deixa, os raios de luz são impedidos de passar para o ar pela boia. Então, o que é pedido é a região do tubo luminescente, que é visível por observadores externos, que está compreendida abaixo de M, e que corresponde ao D2, tal que D1 mais D2 igual a 1 metro, que é 100 centímetros. Portanto, 15 mais D2 é 100, então o D2 que é pedido, região visível do tubo, é 85 centímetros, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Sexta questão. Radares são emissores e receptores, emitem e recebem
ondas de rádio, radar rádio. E tem aplicações, por exemplo, na determinação de velocidade de veículos das ruas e rodovias. Então aqui está um radar, outro aqui. Olha, esse radar a gente já está tão acostumado, né? Já os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras. Eles emitem e recebem ondas sonoras. Então, sonares sonoras. Sendo utilizados no meio aquático para determinação da profundidade dos oceanos, localização de cardumes, dentre outras aplicações. Aqui, tá vendo? Localizando o fundo do oceano, determinando o fundo do oceano e localizando cardumes. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que, então, ele está fazendo aqui em todas essas alternativas, uma comparação entre as ondas emitidas pelos radares sonoras e as sonares ondas de rádio. E aqui eu vou analisar para vocês na resolução cada uma delas, características de cada uma, e aí nós vamos ver qual é a alternativa correta. Primeiro vamos ver os radares. Os radares emitem e recebem ondas eletromagnéticas. Então, as ondas emitidas pelos radares, guarda bem, são as eletromagnéticas, são as ondas de rádio. Dentre elas, ondas de rádio, que possuem as seguintes características. Então, vou passar para vocês características das ondas eletromagnéticas. Elas não necessitam de um meio material para se propagar, elas se propagam no vácuo, mas também podem se propagar em outros meios, como, por exemplo, no ar, na água, etc. Então, elas não necessitam do meio material para se propagar no vácuo, mas se propagam no ar, na água, etc. São ondas transversais. O que são ondas transversais? São aquelas nas quais a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Aqui está um exemplo. Ela está se propagando, por exemplo, para a direita e cada ponto dela está vibrando na vertical. Então, aqui ela se propaga na horizontal e cada ponto dela vibra na vertical. Então, à medida que ela se propaga para a direita, no nosso exemplo, direção horizontal, as partículas do meio, uma mancha na corda, uma molécula da água, se move na direção vertical, subindo e descendo. Isso são ondas transversais. E elas são ondas tridimensionais, ou seja, o nome está dizendo, se propagam nas 3 dimensões. Ou seja, em todas as direções. Agora, as ondas emitidas pelos sonares. Os sonares emitem e recebem ondas sonoras que possuem as seguintes características. Então, característica das ondas sonoras. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Não se propagam no vácuo, transportando energia. Exemplo, ondas no mar, o meio é a água. Ondas sonoras, o meio pode ser ar, água, etc. Onda em uma corda, o meio é a corda, etc. Então, ondas sonoras, elas precisam do meio material para se propagar. Todas essas perturbações são causadas em cuidado, em um meio material. Tem que ter meio material. O que elas são? São ondas longitudinais. O que são ondas longitudinais? São aquelas nas quais a direção de propagação coincide com a direção de oscilação. Exemplo, ondas sonoras, onda numa mola, etc. A membrana do alto-falante vibra no eixo X e as ondas seguem essa mesma direção. Então, aqui está a direção de propagação de uma onda sonora, por exemplo, no ar, tá? E aí o que acontece? Cada molécula, ela oscila, ela vibra nessa direção e nesse sentido, que é a mesma direção de propagação, que no caso é horizontal, cada molécula, ela vibra, oscila na horizontal e vai transmitindo para a seguinte, e assim ela vai se propagando. Então, ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção de vibração, de oscilação. Por exemplo, aqui no alto-falante, tá? Então, ele tem uma membrana aqui, então essa membrana vibra, e quando ela vibra, ela vai produzindo sucessivas rarefações, contrações, rarefações, contrações, rarefações, e essas moléculas do ar vão se propagando em todas as direções, em todos os sentidos. Isso significa que elas são ondas também tridimensionais. Muito bem, muita atenção nesse detalhe agora e procure guardar. A frequência é característica da fonte que está emitindo a onda.
E ela não depende, ela independe do meio onde a onda, seja ela sonora ou eletromagnética, estiver se propagando. Então, por exemplo, se uma fonte emitir uma onda, seja essa onda sonora ou luminosa, eletromagnética, qualquer tipo de onda, com frequência F, num dado meio, então, num dado meio ele emite onda com frequência F, qualquer tipo de onda, tá? Em qualquer outro meio que essa mesma onda estivesse propagando, ela terá sempre essa mesma frequência F, que é a frequência da fonte que a emitiu. Então, a frequência, guarda bem isso, ela independe do meio onde a onda, qualquer tipo de onda está se propagando. Ela apenas é a mesma que a do meio, do que a da fonte que a emitiu. Sempre a mesma. E a alternativa correta de todas essas daí, tá? É a alternativa D de dado.